eu como frequento bastante tempo, sim, existe sim o elitismo dentro das casas espíritas, né? Até falei uma vez que eu ia fazer um tema sobre os eleitos, né? Sobre a seleção natural, né? Que a gente escuta muito também, né? Ai, que vai acontecer uma seleção natural. E nessa época de transição, só vai para os espíritos para o mundo de regeneração. Então, já tem lá quem vai para o mundo de regeneração, uma escala, né? E nessa escala, se você for ver, é só espírita. Então, os espíritas se acham os eleitos, né? Então, a gente fala de algumas religiões que acham que só elas que vão para o céu, os espíritas também, eles não acreditam que, eles acreditam que eles são os trabalhadores da última hora e que eles são os eleitos do Senhor. Né? Então, existe muito orgulho dentro da doutrina espírita, até por conta do estudo mesmo, né? Quando eu entrei, eu achava muito estranho essa disputa. E aí o seu Jurandir, o vô do Leandro, eu fiz feira do livro com ele. E ele falou assim para mim, você está começando agora? Nunca vou esquecer isso que ele me falou. Vocês que estão começando agora, procura uma casa que estuda o evangelho, né? Porque os espíritas são muito orgulhosos. Se você encontrar uma casa que começa os estudos com o livro dos espíritos ou outro livro, não fica lá. Vai para uma casa que começa a estudar a moral e o evangelho. Porque para você entender o espiritismo, primeiro você precisa ser uma pessoa moralizada. E aí você vai ver muito espírito orgulhoso. E aquilo para mim foi um choque, sabe? Porque assim, eu estava vindo de uma religião católica, onde a gente não questiona muitas coisas, né? Eu percebo nas outras religiões uma entrega que eu não percebo no espiritismo. Né? Uma entrega de você sentar, você ouvir uma palestra, você perceber o que aquilo é bom, o que aquilo vai agregar para a sua vida e você praticar. Né? A gente percebe muito assim, a pessoa vai para uma palestra e ela fica procurando e anotando coisas para questionar e para ir contra o palestrante. Ela entra numa câmara de passe, ela fica questionando por que um faz gesto, por que o outro não faz. Porque um passo é diferente do outro, então, assim, se questiona muito e se entrega pouco. E isso, eu lembro que foi bem difícil. Aí, quando a gente fez aquela peça do Luiz Sérgio, né, que aí eu achei linda a peça, né? Porque eu acreditava em tudo aquilo, né, de reencarnação, de vida após a morte, da juventude trabalhando. Para mim, aquilo era um sonho. E aí eu lembro que antes da peça, até o Flavinho bateu cabeça, não lembro se vocês viram lá que todo mundo ficou nervoso, é que a Cláudia não fazia parte ainda, né? E aí o pessoal falou assim, que vocês não... Eu falava assim, gente, mas por que vocês estão tão nervosos com uma peça tão bonita? Aí, não sei, não lembro quem foi que falou para mim. Acho que foi uma menina do Joana Dark, que ela falou assim, que você não conhece os espíritas. Quando a gente vai apresentar a peça, eles não vão ver nada do que você está vendo. Eles vão começar a questionar, eles vão começar a criticar a gente, ainda mais porque era o Luiz Sérgio, né? E o Luiz Sérgio, ele não é muito bem falado dentro da doutrina. Mas, assim, a peça foi bonita, a mensagem era bonita, né? Mas questiona demais, gente. Então, assim, é uma briga. Eu acho que perde-se muito tempo. E esquece isso que o Alexandre falou, o espiritismo é consolador. A pessoa que vai lá na casa, a Casa de Solidariedade, o bom da entrega das cestas, né, que a gente percebe agora, porque antes não era assim, agora sim, de uns tempos para cá, vai muito evangélico buscar a cesta básica, né? E aí tem todo esse procedimento de ouvir palestra, de tomar passe. Então, o que eles fizeram? Eles colocam música evangélica para eles ouvirem. E aí, quando vai falar do evangelho, fala do evangelho na linguagem deles, não na linguagem espírita. Só que para haver essa mudança, teve muita resistência. Né? Então, não tirou a tarefa, mas modificou a tarefa de acordo com quem ia receber as cestas.
E muitas vezes chamavam os assistidos ali para ir lá na frente falar das suas experiências, né, por que estavam ali, né? Então, a gente tinha muito contato, assim, né? Pelo menos uma parte, né? Tinha aquela parte elitista que não fica perto deles, gente, que a gente acha um absurdo. Até o Gerson fala, café é separado, o nosso café é do café deles, devia ser todo mundo junto, né? E a gente vê, quando eles vão lá atrás, assim, o café deles demora, eles vão lá atrás, tipo, pegar um pão, alguma coisa, tem gente que olha com cara feia. Só que aí você vê, quem que são essas pessoas? São pessoas bem antigas de casa, bem antigas na casa, e são aquelas pessoas resistentes, que acham que eu tô dando, né? Se não fosse eu, eles não estariam aqui, sabe? A gente vê esse tipo de coisa. Teve uma gincana que a gente teve que arrecadar alimento, e vieram os leite em pó com data com vencido. E aquilo, assim, cortou o coração da gente que era mais jovem, assim, da mocidade. Quando uma das pessoas que estavam lá há muitos anos, né, que fazia parte dessa tarefa, que estava lá há bastante tempo, um amigo nosso falou assim, olha, o leite está vencido, vamos separar esse leite, não vamos dar para eles. E aí essa pessoa falou assim, para quem é, tá bom. Pode dar para eles comem de tudo. Mas, não, mas falou assim, de um jeito que todo mundo falou assim, sabe, foi uma auê isso, né? E foi legal assim, porque a gente percebe que as pessoas mais jovens, elas não gostam disso, né? Elas querem comprometimento, elas querem estar junto. E agora na pandemia, tá muito, eu falo que a casa tá virando filantropia, né? Porque perdeu o contato com os assistidos. Né? As pessoas iam fazer a visita fraterna, ia na casa deles e conversava e trocava experiência. Porque tem gente que mente, gente. Tem gente que vai lá buscar cesta e não precisa. Né? Então, existe essa necessidade de buscar informação, né? De quem está indo pegar a cesta. Então, assim, o pessoal já está achando um trabalho chato porque não está tendo mais contato com eles. Né? Só que quem são essas pessoas? São as pessoas mais novas, que estão entrando, são pessoas que também já passaram por muitas dificuldades, muitas necessidades. Então, o que a gente percebe é que tá mudando, né? O que eu percebi nos últimos tempos é que está mudando. As pessoas que estão buscando o espiritismo não são mais as pessoas que têm estudo, né? Eu lembro que antes, quando a gente ia nas casas, a maioria era empresário, a maioria tinha uma vida econômica boa, e agora não, está indo bastante gente assim que da nossa escala mesmo, assim, né? Que não tem, muitas vezes não tem recurso, né? Que tira do que tem, não do que sobra, né? Que dá do que tem, não do que sobra. Então, até os discursos têm que ser um pouco diferentes. Então, a gente acha até estranho alguns discursos, né? Que eram dos espíritas antigos, assim, né? De ir na casa da pessoa e falar de limpeza, por exemplo, né, no auxílio à gestante lá, quando as gestantes vão buscar, né, que elas têm que frequentar lá. O evangelho para elas já é diferente. Você não tem que ficar falando os cuidados com o bebê, elas já sabem como cuidar dos bebês. Tem que falar de amor, elas já amam aqueles bebês. Né? Então, assim, tá mudando. Né? E só que a gente ainda vê que existe uma separação, assim, você não vê pessoas que estão ali para serem assistidas quererem ser espíritas, sabe? Mas a gente vê espírita que quer ser evangélico pela fé daquele povo, né? Então, falar assim, o que falta na gente é aquela fé. A gente está vendo assim que a gente aprende mais com eles do que eles com a gente, né? E de onde vem essa fé? Né? Então a gente começa a perceber assim, a troca, o relacionamento, né? Mas agora, por causa da pandemia, não está tendo mais isso, né? E eu estou percebendo assim, que está virando muita filantropia, eles estão terceirizando muitas coisas, né? E está perdendo o sentido. Aí a gente fica triste, eu fico triste, algumas pessoas que eu conheço estão tristes, e a gente está até desanimado, assim, né? De ir, de frequentar, né?
Eu fico feliz por saber que você traz esse dado de que as pessoas estão querendo mudar, né? Que mude o perfil dessas pessoas, né? Assim, dentro dessa questão, mas os dirigentes, as pessoas que estão ali mais no comando, elas ainda majoritariamente pertencem a essa ordem aí, né? Essa origem. Mas me deixa muito triste isso, e eu acho que isso que você fala é uma grande verdade, né? É muito triste quando as pessoas, mesmo você ofertando ali, né, fazendo aquilo que de melhor, e é claro que a gente não está falando que todas as pessoas fazem isso, a gente precisa deixar isso claro, né? A gente está discutindo assim, existe esse tipo de coisa? Existe. E é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Não estamos dizendo que todas as pessoas são assim, né? Então, isso é importante a gente deixar claro. Mas é triste porque a gente vê realmente isso, né? As pessoas não abraçam, né? Não querem abraçar. Não só, é difícil, a gente sabe que o espiritismo é uma doutrina mais difícil e tal, né? Difícil no sentido de, como o Sidney falou logo no começo, você tem que se modificar bastante, né? Exige uma reflexão, mas eu vejo isso, que mesmo assim a gente é muito inacessível para essas pessoas, né? Que a ponto delas não quererem participar, né? E por que será que isso acontece, né? Zé, que você quer dar a sua contribuição aí nessa questão? Eu tenho duas, mas vou deixar uma para o final. Vou pegar uma primeira aqui agora, que é a seguinte. O Sidney fala dadas as devidas proporções, eu gosto de falar do mutatis mutandis, né? Mutatis mutandis é a mesma coisa que nós padecemos aqui na academia. A gente não consegue acessar a sociedade. Acho que é até pior. Assim, se espiritismo é elitista, a academia, então, é a torre de marfim, né? É a torre de marfim do elitismo. E isso a gente está reconhecendo, é uma coisa que a academia está reconhecendo. Aliás, a gente foi espinafrada aí na pandemia. Espinafrada, eu estou sendo o eufemismo, tá, gente? A gente foi espinafrada aí na pandemia, justamente, nós estamos colhendo, o feitiço está virando contra o feiticeiro, nós estamos colhendo o que nós semeamos. Ficamos aí num claustro, né, todo mundo aí clausurado, e aí quando nós precisamos chegar e falar, galera, o tal do remédio não funciona, galera, não sei o que, tá. Aquilo que vocês comentaram, eu estava assistindo o episódio anterior que eu não pude participar. Eu acho que o Alexandre até falou, o Zé até postou o negócio da doutora. Exatamente, estamos padecendo disso. Então, estão dadas as devidas proporções, o espiritismo é igual. Tá? A gente padece de não atingir a população. Tá? Eu não sei quem falou uma vez, assim, num episódio anterior, tá, eu quero entrar para doutrina. Tá, beleza. Então você vai fazer um curso aí de 5 anos, acho que de médium, né? Você vai fazer um curso para 5 anos. Gente, cara, o cara não tem, sabe? Nem sei se eu vou estar aqui morando nessa mesma cidade daqui 5 anos. Se fosse o meu caso, eu não estaria mesmo. Tá? Eu tenho sangue cigano. Então, isso tem que ser revisto. Tá? Essa questão de como diria o Milton Nascimento, o artista tem que ir aonde o povo está. Né? Travessia, né? Se não estou enganado, essa é a música. Nós temos que fazer a mesma coisa. A ciência tem que ir aonde o povo está. O espiritismo tem que ir aonde o povo está. Tá? Só fazendo um contraponto, aqui na USP a gente está fazendo um negócio que chama Caravana da Ciência, uma coisa nesse sentido. Tem até verba, tal. São ônibus que vão de cidade em cidade, né, e param e ficam ali, é coisa itinerante, né, assim, é isso, nós tem que pensar em alguma coisa no termo de espiritismo, e isso nós estamos fazendo, por exemplo, um belo dia, vamos chegar, não a 17, né, assistindo a gente, mas 17 mil, tá? Mas, assim, se vocês olharem outros canais, tá atingindo, tá? O que me deixa assim um certo alento. Se vocês pegarem, não fugiu aqui agora, mas se vocês pegarem, deixa eu ver se nas minhas inscrições eu vou ver lá, mas daqui a pouco eu recupero. Tem canais espíritas que realmente atingem 200 mil visualizações, 100 mil, 150, enfim, bem melhor que a gente.
Muito. Mas, enfim, é que a gente também, né? A gente é meio kamikaze, né? O negócio é meia culpa, né? Contestação espírita. Mas eu acho que aí nesse ponto, eu acho que a Carla relatou que tem espírita que vai lá para ficar justamente contestando, mas que bom, sabe? O lado bom disso é o progresso, sabe? Amigo mesmo é aquele cara que chega para você e fala, cara, você pisou na bola, não é assim que faz. E não aquele que só dá tapinha no ombro e fala, não, tá tudo bem, olha que bonitinho, olha que bonito. Não, não é assim também. Não, cara, não gostei do que você fez ali, não é bem e tal. Né? Claro, você não precisa tirar uma pedra, você não precisa chegar lá dando um carrinho por trás, né? Tá? E aí, acho que é isso que a Carla estava criticando, que tem espírita cuja intenção é dar o carrinho por trás. Ponto. Tá? Agora, se você vai lá, pelo amor de Deus, gente, por isso que assim, eu aproveito e faço um apelo. Põe os comentários aí embaixo, sabe? Se não gostou, fala, eu não gostei da tua fala, não gostei da fala da Cláudia, do Zé, do Sidney, do Alexandre, da Cláudia, enfim, coloca. A gente dá a cara a tapa, né? Nesse ponto a gente é meio, né? E acho que é por aí. Nesse sentido é legal você criticar. Tá? Se você está vendo uma coisa que não está legal, a crítica sendo construtiva, ela é benéfica. Então, nós temos que fazer, então, fechando o raciocínio, nós temos que ter a humildade, descer, calçar as sandálias da humildade, sair da torre de marfim, tá? E ter, nesse sentido, né, a humildade, né, se fazer a autocrítica. Por que que nós não estamos atingindo multidões? Se aquilo que, não sei se foi o Sidney que falou, alguém que falou, que quando você lê o início das obras básicas, cara, isso aqui tinha que atingir todo mundo. Não sei se foi o Alexandre que falou, enfim, agora me fugiu, agora há pouco. Tinha que atingir todo mundo. Mas aí eu lembro, por exemplo, só para fechar o raciocínio, como contra-exemplo, que é o exemplo, enfim. Minha mãe tem ensino superior, mas ela chega para mim e fala, eu não entendo essas coisas do espiritismo que vocês estudam tal, né? Ela reconhece que ela não tem a capacidade, tá? Aí é da pessoa, é dela ou é da gente? Qual nesse canal de comunicação que está falha? É o emissor ou o receptor? Não sei. Os dois. O canal. Então, nós temos que, repetindo, nós temos que sair da Torre de Marfim, calçar as sandálias da humildade, fazer autocrítica e achar o fio da meada e segui-lo. Acho que é por aí. Acho que o ponto... rapidinho. Alexandre. O ponto, para mim, é bem alinhado com o que você está falando. Todo mundo que chega num centro espírita, ou que lida com o espiritismo, está chegando no espiritismo pela primeira vez, olhando para quando está chegando no centro, por exemplo, o tratamento é o mesmo. É tudo igual. Faz-se uma triagem, passa alguma coisinha, mas no final das coisas a fórmula é a mesma. Mas todo mundo tem a mesma necessidade? Tem gente que tem necessidade mais física, tem gente necessidade mais espiritual, necessidade mais intelectual. Agora, como atingir as pessoas é o ponto certo. Cada um tem a sua necessidade. Então não adianta tentar gerar uma fórmula mágica, que normalmente é excludente também, né? Vamos pela maioria. Então coloca todo mundo na maioria, tá dentro, quem não tá, não se adequa, infelizmente não é para você essa encarnação e vai embora, é assim? Sidney? Eu concordo com o Alexandre. O formato de atendimento nos centros espíritas é feito, né? De dentro para fora, né? Então, assim, criou-se um formato e replica ele infinitamente há 900 anos, né? Quando, na verdade, ele poderia evoluir para ser o contrário, né? O que a sociedade está precisando? O que as pessoas aqui no nosso bairro estão precisando, da nossa cidade? O que elas precisam e como que o centro espírita poderia atender? Seria ótimo se isso acontecesse, embora eu acho pouco provável. Seria uma forma também de tornar mais palatável. Quando a gente fala de tornar mais acessível, também eu tenho a mesma dificuldade da mãe de José Antônio. A gente faz o evangelho em casa e aí, às vezes, a gente lê e é um tema tranquilo, né?
Aí tem dia que você lê umas 4, 5 vezes o negócio e fala assim, mas onde que é que está aqui o ensinamento que eu ainda não captei, né? Porque o linguajar é o linguajar da época e tal, não sei o quê. Então, eu sou um defensor que deveria existir uma edição, e aqui eu estou falando de ignorante, porque não sei se existe, mas devia, e entendo a responsabilidade implícita nisso, devia ter uma versão interpretada, sabe? Ou modernizada do Pentateuco, que não usasse palavras tão rebuscadas, que mantivesse o sentido e tal. Acho difícil de fazer, acho que é uma responsabilidade enorme, mas poderia ter, sabe? Para abrir um pouco a porta de entrada, sabe? Para as pessoas poderem chegar e não. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que está passando fome, cara. Aí você vai falar em discurso indireto, sabe? Com palavras dos anos de 2 séculos atrás. Cara, não é aderente, né? Não funciona, entende? E outro aspecto que eu acho também que ajudaria é a gente fazer o caminho inverso, né? O caminho da humildade, né? A gente, quem é espírita, praticante, já que eu detesto esse termo, deveria ser doador, né? Não definidor das regras e tal. Pelo contrário, né? Ele deveria se colocar a serviço do espiritismo e não definir como o espiritismo deve ser moldado, né? Mas enfim. Eu penso que é isso, exatamente isso que você falou, né? A gente não está aqui discutindo o que está lá nas obras, né? No Pentateuco e tal, a gente não está discutindo. Nenhum momento. Eu estava até comentando com o Alexandre hoje, né? Que se você pegar as falas, né? Nós estamos falando de falas de 2 séculos atrás, né? Então, óbvio que as respostas para muitas questões, por exemplo, questões de sexualidade, questões de ordem de gênero e tudo mais, é óbvio que a gente vai olhar, né, dentro das obras ali, tem as perguntas, as questões, né, a questão sobre, eles perguntam, eu não vou saber traduzir exatamente como, mas na sua essência, ele pergunta se existe uma diferença entre homens e mulheres, né, e aí a resposta dos espíritos na forma, sim, na biologia, sim, existe. Existem coisas que são para mulheres e coisas para homens. Ele quer dizer, devido à questão física. Até nós já discutimos isso, quando a gente falou um pouquinho sobre feminismo e tudo mais. Mas a questão espiritual, não. Porque, ora, a gente reencarna como homem, ora, a gente reencarna como mulher, enfim. Então, se a gente pegar a resposta, ela tem exatamente a forma que ela deveria ter. Porém, inclusive, entretanto, já deixa você falar, Sidney, a gente ainda está com uma visão um pouco daquela época. Então, acho que está na hora da gente, né, de nós, novos espíritas, que estamos aqui nesse momento, né, não traduzir, mas discutir. Eu acho que esse é o ponto, né? O Alexandre falou de uma versão comentada, eu acho que aí sim, né? Você tem lá o texto original e você tem o seu comentário, o que é um pouco que a gente faz aqui, né? A gente comenta, a gente não comenta só das obras, né? Mas a gente comenta dentro de todos os assuntos, a gente busca trazer aí, não aquela coisa que a gente detesta, que é a visão espírita mas a reflexão espírita para determinadas coisas. E sim, a gente precisa ser mais humilde. Sim, a gente precisa sair desse lugar de branco, conquistador, europeu, enfim, e mudar um pouco essa nossa visão, né? Acho que tem que partir daí, da gente entender que não está funcionando e que a gente precisa mudar. Não só por uma questão que a gente quer angariar pessoas para dentro da doutrina, não é isso.
mas porque não, nós não vai vingar uma coisa que não está na sua forma, né? Na sua assim, naquilo que deveria estar, né? Então, acho que isso é uma questão. Fala, Sidney, antes da gente prosseguir. Não, pior que eu esqueci o que eu ia falar. Ai, desculpa. Você estava assim, tão É. compenetrado. Você falou, depois eu lembro, pode continuar. Tá. Bom, e aí nós temos assim, né? Nós não temos só a questão do espiritismo elitista. Nós também temos. Pode falar então, fala para depois não esquecer. Eu não sei se vocês andam percebendo, assim, na cidade de vocês, ou por onde andam, mas o flagelo da fome, cara, tá demais. Tá demais. Tá triste, assim. Você vê as filas, os andarilhos, tá muito, cara. Assim, tá desesperador. Tá de cortar o coração. Eu não consigo entender como que, né, dirigentes, políticos, empresários conseguem olhar para isso e não sentir nada, cara. Eu entendo, a gente tem que dar o conforto espiritual, eventualmente ajudar as pessoas a evoluírem e tal, não sei o quê, mas ultimamente o flagelo é da fome. Tá, assim, tá de cortar o coração. É exatamente isso que o Alexandre falou, a dor foi normalizada. É isso, né? É aquilo que a gente já vem discutindo há vários episódios, né? A gente fala sobre o quanto a gente está vendo atitudes absurdas, horrorosas, e a gente simplesmente está normalizando isso, coisa que a gente deveria estar incomodado. Deixa eu fazer uma parte aqui na pode fala do falar. Sidney. Não é que eles não dormem, os políticos não dormem, assim, né? Como é que o cara consegue dormir à noite vendo... Primeiro que ele não vê. Né? O pior cego é aquele que não vê. Então ele não vê o flagelo. E se vê, ele faz uso disso de benefício próprio, né? Essa é mais outra questão que nós falhamos, como diz a Cláudia, miseravelmente enquanto espíritas. Se realmente nós atingíssemos a elite, inclusive a política, esses caras não fariam isso. Em momento algum. Ele fala, não, cara, não. Se eu fizer isso, é um tiro no meu pé. Do ponto de vista evolutivo, espiritualmente, evolução espiritual, né? Do ponto de vista de evolução espiritual. Eu estou dando um tiro no meu pé. Se eu estou investido nesse cargo, que é uma baita responsabilidade perante Deus, inclusive, eu não faria isso. Então, o cara, assim, nesse ponto também falhamos, enquanto espiritismo. Acho que aí falhamos mesmo. Não, e falhamos miseravelmente quando essas pessoas ainda usam o nome de Deus em vão, né? Que ainda estão a serviço de Deus, né? Então, aí a nossa falha foi, assim, fechada com chave de ouro. Dá para chegar pro cara e falar, cara, não, dá vontade de fazer, cara, lamento te formar, mas não é por aí, sabe? Eu gostaria que não fosse, né? Até para você, né, entre aspas, te dar respaldo, mas, cara, justamente para não te dar o respaldo, não é assim. E não é questão de fé, se a fé é X, Y, Z, simplesmente não é. Tá? O bom senso diz que não. Tá? Se você pôr a mão na consciência, no ponto de vista, eu não põe na consciência de ficar com peso nela, mas pôr assim, chacoalha seus neurônios e põe a coisa para funcionar, cara, você vai perceber que não é assim. E aí, assim, né? Aí, como a gente falou ali na questão, aí o espírito ele aproveita para justificar, né? Justificar. Então, assim, não, a gente vai fazer caridade, a gente vai ajudar esse pobre coitado, né? Então a gente vai, ajuda, mas o que a gente deveria estar focado, e o que a gente deveria estar discutindo é justiça social. Não é só a caridade. É aquilo que a gente já falou. Kardec talvez teria escrito hoje: fora da justiça social não há salvação. Porque se a gente mexe na questão ali que está na raiz, a gente modifica muita coisa. E aí talvez a gente não vai precisar alimentar, a gente vai poder partir para uma outra fase, passar de fase, percebe? Mas muitos de nós têm preguiça de pensar sobre isso, não quer falar sobre isso. É por isso que eu trouxe esse tema mesmo,
sabe? Porque tá na hora da gente falar, é uma reflexão necessária, é algo que a gente precisa dizer, olha, não é só dar, a gente, mas você não é o negócio da vara, o peixe, não é nada disso, nada disso. Eu estou falando das questões que vão modificar de verdade a sociedade e modificando a sociedade, as pessoas tendo que comer minimamente, tendo condições e acesso, elas poderem pensar em outra coisa que não a barriga roncando. E aí sim buscar coisas que vão completar a vida dela. Mas aí fica mais fácil deles justificarem as coisas assim, né? Aí eu preparei uma tela com algumas justificativas absurdas, do meu ponto de vista, tá? Mas que rolam em obras do espiritismo, em falas de espíritas, em grupos de WhatsApp de espírita, tá? E aí, assim, que justificam coisas desse ponto de vista do, mas olha, isso daí não é nada, isso daí é porque acontece assim, assim, assado. Então, eu separei algumas coisinhas para vocês, vou mostrar, vamos ver o que vocês acham dessas falas aqui. Então, fato ou fake, eu coloquei. Mulheres que têm câncer de mama, na última encarnação, faltou um R aqui, eram as que se utilizavam de escravas para amamentar seus filhos. Eu li isso numa obra, tá? Justificando a questão de que as pessoas, as mulheres de hoje, a maioria, não é um consenso, mas a maioria das mulheres de hoje tem câncer de mama porque eram aquelas que estavam lá na encarnação passada e se usavam de outras mulheres para poder amamentar seus filhos, né, das amas escravas. Outra coisa que eu já li, crianças com múltiplas deficiências são suicidas de outras encarnações que, para não cometerem o ato novamente, são impedidas pelas restrições físicas. Então, aquela criancinha que vem lá, que ela só consegue fazer pouquinha coisa, mexer o olho, ou mexer um dedo, ou fazer, essa daí Deus tá acontecendo isso porque está sendo protegido para ele não fazer de novo e tal. Quem morreu assassinado, assassinou alguém na outra vida. Esse é super mega conhecido, né? Todo mundo fala. Quem experimenta a miséria hoje é porque abusou da riqueza em outra vida. Esse tipo de coisa é justificativa para as pessoas não olharem para os problemas e não discutirem os problemas, não tentar melhorar. Então tá justificado, né? Foi isso que a pessoa fez, a pessoa não é vítima, ela merece estar passando por tudo isso. O que vocês acham sobre isso? Claro que não. Do olho por olho, dente por dente não existe, gente. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que a gente confiar, a gente assumir que destino existe. E imagina só, né? Se uma pessoa matou a outra numa encarnação, coitado dessas duas, elas vão estar num loop infinito de assassinato, velho. Como que alguém pode conceber uma coisa dessa, cara? Eu acredito assim, olha, a gente comete erro, cometemos, claro, muitos, né? Por isso nós estamos aqui para pagar parte desses erros e, né, se Deus quiser, não adquirir mais, né? A gente já vai sair no lucro. Mas eu acho que o tamanho da dívida, a gente já discutiu isso, né? O tamanho da dívida, ele é fixo. Ele tem um tamanho lá, tá lá. É um valor, tá ali descrito pra gente. A forma que a gente vai pagar isso depende do rumo que a gente tomar na nossa encarnação. Não tem essa de, você matou, agora o cara vai te matar de novo. Tá, mas aí ele me mata, e aí? E na próxima eu vou ter que matar ele de novo, e aí vai embora? Aí eu pago, eu liquido minha dívida, aí eu zero de novo. Liquido, zero. Liquido, zero. Liquido, zero. Estamos condenados a ficar presos aqui. Presos aqui não, né? Porque o mundo vai regenerar, a gente vai ficar para trás, nós vamos para um outro mundo, mas vamos ficar nessa aí, ó. Entramos no looping. No looping do paga não paga, do paga e zera. Então, cara, é muito absurdo. E, de novo, né? Para quem estiver assistindo aí, não existe nada disso de olho por olho, dente por dente, pelo amor de Deus. Existe dívida e a gente tem que pagar a nossa dívida. É a mesma coisa que você assumir uma dívida com um banco. Você vai ter que pagar. Como que você vai pagar? Você pode
Trabalhando no trabalho que você tem, você pode arrumar um segundo trabalho, você pode pegar latinha na rua, a forma que você vai pagar não interessa. O importante é você pagar. Um parente pode ajudar você a pagar. Um parente pode você. E é justamente, ó, excelente exemplo o Sidney colocou. Se você tem a oportunidade de ajudar alguém a pagar a dívida dela, por que não, cara? Por que não? Não, ele tem que sofrer. Não, ele tem que sofrer. Isso daí, se você foi colocado nessa situação, não é por acaso. Se você foi colocado nessa situação, não é por acaso. Se você tem a condição, faça, porque você foi colocado. Às vezes a dívida dele não é para ele, é para você, tá? Então, ó, fica ligeiro aí. Os caras vêm te buscar.